O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, apresentou aos líderes do Congresso nesse domingo propostas para substituir a elevação do IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras. A ideia é buscar outras formas de arrecadação para manter o cumprimento do arcabouço fiscal. A decisão não derruba completamente o decreto do IOF, só que reduz o impacto fiscal em 1/3. E para compensar a perda, de parte do pacote, vai ser apresentado via medida provisória, que entra em vigor imediatamente, mas precisa da aprovação do Congresso Nacional em até 120 dias. Caso contrário, as ações perdem a validade. Haddad informou que a compensação virá por meio da elevação da taxação sobre empresas de apostas esportivas, as chamadas bets, o fim da isenção sobre rendimentos de LCI, letras de crédito imobiliário, e LCA do agronegócio, além da revisão da contribuição social sobre o lucro líquido. E o que essa medida provisória vai nos permitir? Ela vai nos permitir recalibrar o decreto do IOF, né, fazendo com que a sua dimensão regulatória, né, seja o foco da nova versão, né, e nós possamos reduzir as alíquotas previstas no decreto original, que vai ser reformado conjuntamente. Por isso que eu falei que são dois temas que vão ser tratados juntos, porque por lei eu preciso dessa compensação, eu preciso dessas medidas compensatórias para manter o ritmo de cumprimento das obrigações fiscais do país. As propostas da equipe econômica do governo Lula em substituição ao aumento do IOF incluem discussões sobre a revisão de gastos do Fundeb e de benefícios tributários. O presidente da Câmara, deputado Hugo Mota, falou sobre isso. Nós tivemos a oportunidade de inaugurar um debate, esse, penso eu, de muito mais efeito e muito mais estruturante para o país, que é discutirmos a questão das isenções fiscais. Todos nós sabemos que o Brasil está com um nível altíssimo dessas isenções, está chegando a um nível insuportável do país conseguir tocar adiante essas isenções que têm aumentado a cada ano. O ministro apresentou para a gente um número que pode chegar a 800 bilhões de reais dessas isenções, então é necessário rever. Nós acertamos que vamos, nos próximos dias, principalmente atacar as isenções que estão caracterizadas no modelo infraconstitucional. Então esse debate se dará para poder ver de quanto será esse corte, é uma sugestão de 10%, pode-se também fazer de forma gradativa, o modelo será discutido tanto na Câmara como no Senado para que possa ser apresentado à sociedade brasileira. Pois aí o Ministério da Fazenda também propõe a redução dos chamados supersalários e uma receita adicional de dividendos do BNDES, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. E nós preparamos uma arte com os pontos principais deste pacote. Vamos conferir comigo aí essas mudanças propostas, né? Primeiro ali a taxação das bets, que vai passar de 12% para 18%. Tem também o fim da isenção em LCIs e LCAs, cobrança aí de 5% de imposto de renda sobre esses investimentos. Terceiro, ali, mudança na contribuição social sobre lucro líquido, né? O governo pretende extinguir a menor alíquota cobrada hoje e manter apenas as de 15% e 20%. Em quarto, ali, a medida com compensações para revisão de benefícios tributários e um projeto de lei para cortar cerca de 10% das isenções fiscais em vigor. São, portanto, os 4 pontos principais aí das novas propostas anunciadas por Haddad nesse domingo, André. Pois é, e para entender melhor o impacto dessas medidas na economia brasileira, a gente convidou para conversar com a gente aqui o economista especialista em políticas públicas e gestão governamental, Paulo Klias. Muito boa noite, professor, seja bem-vindo. Em primeiro lugar, quero perguntar se eu pronunciei o sobrenome do senhor corretamente. Os dois agentes, Jabim. Boa noite, André, boa noite, Síria, boa noite, Larissa e toda, a nossa audiência aí do Jornal em Tempo. Olha, o sobrenome, se fosse Silva, aqui no Brasil era mais fácil, né? Então é para todos os gostos. Lá na família a gente chama de Klias, né?
mas pode ser Clias, pode ser, enfim, não importa. É Paulo e acabou. Isso aí. Mas, enfim, é um prazer atender ao convite de vocês e vamos aí tentar decifrar um pouco, né, esse mistério desse pacote. Eu sempre digo que a minha missão aqui nos meios de comunicação e da minha vida profissional é traduzir o economês, como eu brinco, para as pessoas normais, que não são os economistas, né? Tá certo, professor, esse pacote aí anunciado pelo Haddad, de fato é suficiente para equilibrar as contas do governo? Olha, veja, eu acho que a gente tem que começar do começo, né? Quer dizer, o ministro, né, na entrevista coletiva, estava falando do decreto original. Eu prefiro falar do pecado original. Quer dizer, por que que o Congresso, a sociedade, a gente está discutindo essa loucura de tentar resolver rapidamente, drasticamente, uma suposta crise fiscal profunda e que pode comprometer a economia e a sociedade brasileira? Na verdade, não é bem assim. Né? Quer dizer, o que aconteceu? A gente está enfrentando uma armadilha que foi criada pelo próprio governo, para si mesmo. Na verdade, foi uma proposta, infelizmente, apresentada pelo ministro Fernando Haddad, ainda em 2023. Quer dizer, o presidente Lula dizia em 22 que a proposta dele era simplesmente revogar o teto de gastos que vinha da época do presidente Temer e depois do presidente Bolsonaro, porque é uma forma equivocada de desenvolver política econômica, porque ela elimina praticamente o crescimento das despesas. E crescer despesa pública do ponto de vista da qualidade do investimento, da qualidade do programa social, em si não é um problema. Mas o arcabouço fiscal já colocava esse foco, o suposto equilíbrio fiscal em cima do corte de despesas. O detalhe é que o equilíbrio fiscal vem com um adjetivo muito malandro, primário. E a maioria das pessoas não sabe o que é isso. Quer dizer, isso é uma definição metodológica que diz que todas as despesas financeiras estão fora, porque, por definição, elas são não primárias. O que significa dizer? Que, por exemplo, nos últimos 12 meses, o governo gastou 950 bilhões, a gente está se aproximando de 1 trilhão, de despesas financeiras, que são despesas do orçamento, como qualquer outra. Mas para elas não existe teto, não existe limite, não existe contingenciamento. Com despesa financeira, com juros da dívida pública, o governo pode gastar o quanto quiser. E quando vem o primário, é isso, que você tira essas despesas e aí vai dizer, não, tem que cortar saúde, educação, previdência, salário, segurança, saneamento, investimento das estatais, essa coisa toda. E essa, então, é a armadilha que o governo se viu. Além disso, esse ano em especial, uma segunda armadilha. O ministro Haddad se comprometeu, quer dizer, e convenceu o presidente da República, isso foi incorporado na lei de diretrizes orçamentárias, que o resultado fiscal primário, esquece os 950 bilhões de despesa com juro, fora, o primário tem que ser zerado, tem que igualar receitas e despesas sem nenhuma razão. Quer dizer, na grande maioria dos anos anteriores, você teve déficit fiscal primário. O Brasil não vai quebrar e não quebrou por isso. Mas como houve esse compromisso, quer dizer, os grandes meios de comunicação continuam alardeando que o governo gasta demais, que a situação é insustentável, e não tem nada disso. A grande maioria dos países do mundo hoje, Estados Unidos, União Europeia, Japão, Canadá, Austrália, o que seja, eles estão apresentando déficit, porque faz parte da dinâmica da economia capitalista contemporânea a realização de déficit, porque é uma forma, inclusive, das economias saírem da sua crise, que é uma forma do Estado ser o protagonista da recuperação do crescimento e do desenvolvimento. Mas como a gente está em frente, então, dessas duas armadilhas, quer dizer, o governo está nessa compulsão de encontrar pontos, quer dizer, para reduzir despesa ou para aumentar a receita. E aí a gente cai nessa dificuldade, quer dizer, inicialmente o governo apresentou uma proposta que era até correta. Vamos introduzir um imposto que já existe, chamado Imposto sobre Operações Financeiras, que ele não se aplicava sobre uma operação que é justíssima aplicação. São fundos de pessoas milionárias de altíssima renda, de brasileiros que aplicam no exterior. Olha que loucura, quer dizer, e esse fundo era isento, não pagava nada de IOF. Aí o governo veio com essa proposta, quer dizer, tentou cortar algumas despesas, mas apresentar a medida de aumento de imposto, e houve uma reação, né, dos interesses do sistema financeiro, dizer, não,
esse imposto a gente não quer. E aí começou esse movimento que a gente está vendo, quer dizer, foram atrás do ministro da Casa Civil, foram atrás dos presidentes da Câmara e do Senado, e a situação que eles colocaram no pescoço do governo é dizer, ó, tem que retirar o decreto do IOF, né, todo, senão a gente vai derrubar esse decreto, porque é um decreto, não é uma lei, através de um decreto legislativo no Congresso Nacional. E aí o governo, então, está nessa missão de tentar encontrar mecanismo para suprir, supostamente, entre aspas, um buraco, mas que não é um buraco, que foi ele que criou. Há muito tempo que eu e vários outros economistas estão dizendo, olha, quer acabar com esse problema? Basta uma medida. Não sei se a maioria das pessoas que nos assistem tem conhecimento. O Brasil tem desde 1999, já são 26 anos, quer dizer, um absurdo do ponto de vista da política tributária. São isentos de cobrança de imposto de renda todos os ganhos de lucros e dividendos das empresas no país. O que é uma excrescência, tá certo? Enquanto a grande maioria dos assalariados, servidores públicos, todo mundo paga o seu imposto de renda na fonte normalmente. Era só acabar com essa isenção e fazer com que eles passem a pagar o que toda a sociedade paga. Você percebe? Ou então dizer, olha, não, a gente vai cobrir supostamente esse buraco diminuindo o pagamento de juros da dívida pública, que são 950 bilhões. Mas não. Quer dizer, fica nessa discussão de arranjar algumas despesas a serem cortadas, de buscar, eventualmente, algumas alíquotas de aumento da tributação para tentar chegar num jogo de equilíbrio de zero, né? Quer dizer, receitas iguais às despesas, quando essa não é a necessidade objetiva do momento que a gente vive, tá certo? O que vai sair desse final, a gente não sabe. Né? Quer dizer, o que essa entrevista que vocês mostraram do ministro Haddad foi ontem à noite, né? Na saída da reunião com os presidentes das duas casas do Legislativo, e ele apresenta nessa a proposta que apresentou, que vocês fizeram essa arte muito bem feita aí, que há alternativas. Né? Quer dizer, felizmente já não se descartou a hipótese, por exemplo, de eliminar o piso constitucional para a saúde e para a educação, que seria um desastre. Né? Mas ainda então fica nessa lógica de, por exemplo, um risco, tirar recursos do Fundeb, que é o Fundo da Educação Básica, não faz sentido. O ministro Haddad criou o Fundeb, inclusive foi ministro da Educação durante muito tempo. Né? Quer dizer, o que se precisa é buscar elementos que promovam uma maior ou uma menor desigualdade, quer dizer, buscar uma maior igualdade na tributação, por exemplo, com esse novo movimento das BETs, que movimenta bilhões e bilhões de reais, totalmente isento, tá certo? E que precisa participar do bolo tributário. Ou então essa ideia de reduzir benefícios tributários. Por exemplo, uma das medidas, além dessa coisa da isenção de lucros e dividendos, seria mexer, por exemplo, as empresas todas têm benefícios de não contribuir com a folha de pagamento, por exemplo, da Previdência Social. Isso foi uma benesse introduzida em 2013, era para ser temporária, 12 anos depois, continua valendo até agora. Enfim, vamos ver exatamente como que vai sair esse resultado, mas infelizmente eu temo, né, quer dizer, que vai se continuar nesse rame-rame de ficar discutindo medidas pontuais aqui e ali, tá certo? Mas não vão enfrentar a questão de fundo, que é perceber que se quer efetivamente fazer um processo de reestruturação da ordem fiscal do Brasil, a gente precisa introduzir na mesa do debate a conta que é a mais deficitária da União, que é a conta do pagamento de juros. Como eu falei, 950 bilhões por ano, e disso nada se conversa. Agora, o professor, eu gosto sempre de tentar trazer para o dia a dia do cidadão comum, a dona de casa, o trabalhador de um modo geral. Quando a gente fala nessas mudanças, nessas possibilidades, que estão lá em cima, falando de valores altíssimos, onde é que dói no cidadão comum quando eles lá em cima não tomam as medidas corretas que deveriam tomar ou encontram caminhos que vão acabar dando errado? Onde é que a gente sente isso? No bolso, naturalmente, mas onde mais a gente sente isso? Então, André, isso depende muito do tipo de medida que vai ser adotada, tá certo? Quer dizer, por exemplo, se você fala aumento do imposto sobre operações financeiras, né? Quer dizer, e você percebe que são alíquotas pequenas, 3%, 1%, 0,5%.
Essas operações financeiras, elas não deveriam atrapalhar, na prática, quer dizer, a vida da grande maioria das pessoas, tá certo? Que, vamos lembrar, quer dizer, vivem de salário mínimo ou de, né, uma escala muito inferior, tá certo, na nossa pirâmide da desigualdade, e que no final do mês, quer dizer, mal conseguem poupar, né? Quer dizer, o custo de vida está tão elevado que é aquela coisa que falta salário ou falta aposentadoria no meu final do mês. Tanto que nessa medida, por exemplo, que foi essa pressão para o governo recuar, é uma coisa que atinge o topo do topo do topo dos milionários ou bilionários na nossa sociedade. E eles foram reclamar, tá certo? Agora, você pode ter outras medidas que eventualmente possam pesar no bolso do consumidor, mas que não estão, em princípio, elencadas nesse conjunto de medidas a serem adotadas. Então, por exemplo, afeta muito mais o bolso do consumidor a taxa de juros, que é a nossa Selic, né, que o Banco Central, infelizmente, colocou na faixa de 14,75, é a mais alta desde 2006, tá certo? Que é uma loucura, porque o que acontece? Quer dizer, os bancos partem desse patamar e jogam muito mais para cima na hora de cobrar das famílias, dos indivíduos e mesmo das empresas. Porque a gente tem 73% dos cidadãos, tá certo, endividados sem condições de pagar as suas obrigações, junto a bancos, instituições financeiras, etc. Você percebe? Quer dizer, então, essas medidas de aumento de tributo aqui e ali, quer dizer, o argumento de que isso pode significar aumento do custo de vida, não é necessariamente verdade. Quer dizer, o que é necessário para a gente reduzir o custo de vida elevado são medidas que vão exatamente no sentido contrário do que se propõe essas medidas de corte de despesa ou do arcabouço fiscal. Por exemplo, as medidas relacionadas ao preço dos alimentos, que são os que mais estão contribuindo para o custo de vida nesses últimos meses. Quer dizer, o governo, em nome de conter despesa pública, acabou com programas fundamentais que existiam há mais de 50, 60 anos no Brasil, que chamam as políticas dos estoques reguladores, que qualquer país do mundo tem hoje. Quer dizer, o governo compra estoques, né, de mantimentos, de produtos agrícolas, etc., né, para evitar justamente que altas especulativas, problemas de safra, problemas climatológicos que comprometam, né, o volume que seria esperado, por exemplo, de trigo, de milho, de arroz, de feijão, de mandioca, etc., e isso você acabaria em determinados momentos a oferta, porque o governo tem estoque regulador e regulando o preço no mercado. Isso acabou, está praticamente dizimada essa política, e aí, efetivamente, nos momentos de crise de abastecimento, quer dizer, o consumidor acaba pagando, vamos dizer, o pato e o preço, né, dessas elevações efetivamente desproporcionais. No caso dos combustíveis, a mesma coisa, quer dizer, a Petrobras é uma empresa estatal, felizmente. Ela pode fazer política de preços de combustíveis diferente do que está fazendo, porque a gente está preso a uma política que vem ainda da época do Temer e do Bolsonaro. E é uma loucura, quer dizer, o Brasil, que pode ser autossuficiente na produção de petróleo e na extração do petróleo, na transformação do petróleo em gasolina, diesel, gás de cozinha, querosene de aviação, etc., ele acaba se comprometendo, por razões que a gente não consegue explicar direito, a aumentar o preço aqui no Brasil cada vez que aumenta o preço do óleo bruto no mercado internacional por razões de especulação da OPEP. Não faz sentido. Quer dizer, a Petrobras tem que definir qual é o seu custo efetivo e a gente conseguiria, então, ter, por exemplo, derivados de petróleo mais barato no posto de gasolina. Isso pode significar algum aumento de despesa? Pode, mas é isso que eu digo, quer dizer, o governo gastar mais, o governo promover despesas de investimento público não é um problema. A gente não precisa cair nessa história de ser o bom moço da história e agradar simplesmente os interesses da chamada Faria Lima, né, e do sistema financeiro, porque a eles interessa sim que o ajuste fiscal se dê em cima do primário, então saúde, educação, previdência, etc., e deixe totalmente intocado, né, quer dizer, o acerto, o ajuste em cima dos 950 bilhões de juros a título de pagamento da dívida pública.
Professor, queria voltar num ponto do senhor, que o senhor comentou mais cedo, em relação a uma das propostas, que é a questão da taxação, de aumentar a taxação das apostas esportivas, né? A gente viu que essa regulamentação desse tipo de plataforma, ela é recente, né? E, enfim, poderia, de fato, na avaliação do senhor, ser sim uma das medidas para tentar, de alguma forma, dar uma resposta para o Congresso, para tentar, de fato, reformular toda essa questão que foi, toda essa polêmica em torno do IOF, a questão de aumentar a taxação dessas empresas de apostas, pode ser sim um dos pontos para a gente, por exemplo, não ver, inclusive, outro ponto da fala do senhor também, sempre que se tem alguma questão econômica, alguma polêmica, se fala em cortar ou coloca-se em risco os gastos com saúde, com educação. Essa taxação aumentada, elevada em relação às plataformas de apostas, poderia ser uma forma também de tentar compensar e a gente não vê de novo essa discussão sobre corte nos gastos primários, por exemplo? Eu concordo totalmente com a tua avaliação. Então, quer dizer, quando é de tributação, né, quer dizer, a gente tem que pensar principalmente em modelos que promovam a chamada justiça tributária, porque o Brasil é um dos países que é mais injusto do ponto de vista da tributação. A gente chama no economês de um sistema regressivo de tributação. Significa o quê? Que os setores da base da nossa pirâmide são os que mais pagam proporcionalmente tributo em relação ao topo, que é totalmente ou praticamente isento. Nesse caso, quer dizer, é uma atividade nova, até 10, 20 anos atrás o Brasil não tinha esse modelo, né, de jogos esportivos, essa coisa toda, e eu tenho a impressão que, como a grande maioria dos países do mundo, quer dizer, atividades como jogos, sinos, apostas, como são as apostas esportivas, elas devem ser, sim, tributadas, certo? Porque você coloca, quer dizer, uma parte da população sob risco, né? Porque tem muita gente que está, na época dos bingos, a gente lembra, né? Os idosos, essa coisa, perdendo muito dinheiro, tá certo? E uma das formas, inclusive, pedagógicas, socialmente estabelecidas, é taxar, quer dizer, não o ganho do jogador, mas os lucros exorbitantes das empresas que estão por trás desse mecanismo de atividade esportiva. É fundamental, quer dizer, eu não sei do ponto de vista do cálculo, quer dizer, o quantos bilhões isso poderia, quer dizer, o Ministério da Fazenda deve ter, né, essas projeções, porque até hoje é uma área que não é atingida pela tributação, mas eu acho que faz parte, quer dizer, assim como a gente tem que acabar com outras regalias que eu comentei, de lucros e dividendos serem totalmente isentos. O fato da gente não ter até hoje, veja, a Constituição é de 88, a gente está em 95, já são 37 anos e nunca foi regulamentado um dispositivo que tem na Constituição. A criação do imposto sobre grandes fortunas, que no Brasil não existe, em boa parte dos países do mundo existe. Aqui a gente não tem. Teria que fazer alguma coisa nesse sentido. Imposto sobre a propriedade se paga muitíssimo pouco, né? Quer dizer, o imposto territorial rural, por exemplo, um país das dimensões continentais como o Brasil, a última vez eu fiz o cálculo, todo o Brasil, né, o território continental paga de imposto territorial rural, que é um imposto federal existente, né, e todo o agronegócio, com a sua lucratividade, etc., não paga, e recolhe a título de ITR exatamente um valor menor do que o IPTU que é cobrado da cidade de São Paulo. Entende? Quer dizer, então tem mecanismos de subtributação, como a gente diz, que precisam ser enfrentados. Fora o problema da sonegação, quer dizer, a última informação que foi apresentada pelas entidades da área da Receita Federal, quer dizer, a gente está com uma sonegação também da ordem de 900 bilhões por ano. Você percebe? Quer dizer, aperfeiçoar o mecanismo de arrecadação, introduzir taxação sobre os juros pagos, introduzir, né, a taxação sobre lucros e dividendos, a gente estaria com o problema basicamente resolvido de condições não apenas de meta fiscal aqui, que eu acho que é irrelevante, mas um projeto pesado de retomada do desenvolvimento econômico, social e ambiental que tanto faz carente nos tempos de hoje, tá certo?
Tá certo. Paulo Klias é economista, especialista em políticas públicas e gestão governamental. Muito obrigada, viu, por atender o nosso chamado mais uma vez, pela participação. Uma ótima noite e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço a atenção e boa noite para todos.